A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. David Poichot: 7 passos para alcançar uma vida criativa de sucesso. Nunca vi um versículo na Bíblia que diga que devemos viver na pobreza, no fracasso e no desânimo. Ao contrário, a Bíblia nos promete prosperidade. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 8 e 9. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tenha tudo o que é necessário. Vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. A bênção de Deus não consiste apenas na área espiritual, inclui também a área física. Temos o exemplo de Jó. Ele foi o homem mais rico do Oriente em sua época. Em Jó, capítulo 1, versículo 3, lemos a respeito de sua enorme propriedade, que tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de boi, 500 jumentos e muitíssimos servos. É certo que ele foi tentado e perdeu tudo o que tinha. Entretanto, depois da provação, recebeu o dobro do que antes possuía. Você vê isso em Jó, capítulo 42 e o versículo 10. Isaac também, obediente, semeou e colheu 100 por 1, enriqueceu, prosperou e tornou-se grande, até consolidar-se poderoso. Gênesis capítulo 26, versículos 12 e 13. Jacó, quando foi para a casa de seus parentes, tinha as mãos vazias. Todavia, ao voltar para a terra de seu povo, possuía muitos bens. Havia acumulado, como está escrito em Gênesis capítulo 31, versículos 17 ao 18. José foi vendido como escravo por seus irmãos, contudo, Deus o enalteceu, e ele se tornou o primeiro-ministro da terra do Egito. E foi uma bênção muito grande para outras nações. Gênesis capítulo 41 e o versículo 41. Paulo trabalhou com esforço próprio, sem pesar a ninguém. 1 Tessalonicenses capítulo 2 e 9, 2 Tessalonicenses capítulo 3 e o versículo 8. Desde Gênesis até Apocalipse, nunca vi alguém que, crendo e sendo fiel a Deus, tenha vivido e morrido em meio à pobreza. Sabe por quê? Porque Deus, que é Senhor de toda a criação, é o nosso Pai. Deus não quer que nós, seus filhos, estejamos preocupados com nossa roupa e nosso alimento, pois os gentios é que se identificam com essas preocupações. Todas essas coisas são acrescentadas naturalmente se tão somente buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Se Ele é um Deus que protege e considera as necessidades dos gentios, quanto mais as nossas, que fomos redimidos pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Deus, por seu grande nome e glória, vai nos abençoar. O problema está em nossa fé e atitude. A fé e a atitude são a chave para que, por meio de uma vida criativa e produtiva, possamos receber toda a bênção que Deus tem para nós. Apresento a você, neste sermão, alguns passos para que você seja alguém que vai tomar posse e receber
as diversas bênçãos que Deus tem preparado para você. Eles estão baseados, esses passos, nas diversas etapas da criação do universo. Se você conseguir compreendê-los e colocar em prática, estou convencido de que sua vida não será mais a mesma. Esses passos farão com que a escuridão se transforme em luz, o caos se converta em ordem, a morte se torne vida e o desprezível se transforme em algo agradável. Estou certo de que, em lugar da pobreza, predominará a prosperidade. Em lugar da tristeza, a alegria. Eu o convido a me acompanhar na descoberta deste segredo. Primeiro, espere que a luz do Senhor brilhe sobre você. Está escrito em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. A primeira frase dita por Deus para pôr em ordem no mundo sem forma e vazio foi: haja luz. Isso quer dizer que nós, ao vermos nossa vida desorganizada e vazia, também podemos dizer, tal como Deus fez em sua criação: haja luz. Você quer a luz? Ela nos permite ver as coisas claramente, ainda que seja noite. Espiritualmente falando, a luz nos permite ver claramente a direção que devemos dar a nossos passos. O que fazer para que a luz ilumine nossos caminhos? Primeiramente, ore com fervor. Em seguida, declare, no mundo em que você creu, da forma que você tem certeza que já recebeu a fé para aceitá-la. Eu vou repetir. Primeiramente, ore com fervor. Em seguida, declare. No momento em que creu ter recebido a fé para aceitá-la, porque a luz resplandecerá sobre a sua vida na forma de visões e ideias criativas. Uma irmã, membro da minha igreja, teve certa vez uma séria dificuldade financeira por causa de um problema de negócios. Com 5 filhos, a situação não garantia nenhuma segurança. Tal foi sua ansiedade que ela decidiu passar dias em oração e jejum. Certo dia, enquanto orava, uma luz brilhou e ela teve uma visão. Nela, a irmã viu muito claramente um local. Sem duvidar um instante, ela teve certeza de que a visão vinha de Deus. Um mês depois, abriu um negócio exatamente no local mostrado na visão e, a partir de então, o Senhor a supriu para quitar toda a dívida financeira. O primeiro passo para conseguir uma vida criativa é esperar que a luz de Deus brilhe sobre a nossa vida. Espere pela luz do Senhor. Não se mova nem decida fazer coisa alguma por conta própria, antes de ver a luz de Deus. Hoje, muitas pessoas não sabem como sair e escapar do abismo, porque preferem depender de suas próprias forças e de seus próprios métodos. Portanto, quero deixar muito claro que, se você realmente deseja uma vida de bênção e êxito, deve esperar em oração e meditação até que a luz de Deus resplandeça sobre a sua vida. A luz criativa de Deus revelará a seu coração qual o seu dever. A luz pode vir de formas distintas, na forma de sonhos, de visões, em uma palavra específica enquanto alguém está pregando e etc. Espere que o Espírito de Deus o guie em sua direção, porque todo cristão que se adiantar ao Espírito fracassará. Portanto, espere em oração e confesse pela fé que a luz de Deus resplandecerá sobre a sua vida. Diga: a luz de Deus está resplandecendo sobre a minha vida. Haja luz, haja luz. Segundo, céus abertos. Esta é a chave do milagre. Está escrito em Gênesis capítulo 1, versículos 6 e 8. Disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu,
Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. No segundo dia da criação, Deus disse: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. O cosmo, que até esse momento se encontrava cheio de águas, foi dividido em dois, e no meio observou-se os céus. De acordo com o primeiro passo, já recebemos a luz de Deus. No entanto, a verdade é que tudo o que nos rodeia está cheio de águas de ansiedade, desesperança e maldição. O segundo passo indica que as águas da desesperança devem ser divididas em duas, até que possamos ver com nossos próprios olhos os céus, que simbolizam a esperança. O céu envolve a presença divina e sua palavra, pois a palavra dará lugar ao milagre. Consequentemente, da mesma forma que na criação do universo, nós também precisamos ver os céus abertos. A porta do céu tem de se abrir. Não podemos depender de nossos próprios esforços, e sim da bênção divina por meio dos céus abertos, pois por eles ouviremos a voz de Deus. Se podes crer, tudo é possível ao que crê. Você pode notar os céus abertos em sua vida e em seu coração? Pergunto para você. Você pode ver a expansão da fé em sua vida? Se pode, diga de todo o coração: Senhor, confesso que hoje é o dia do milagre. Você deve crer que o milagre acontecerá no seu trabalho. Tenha a convicção de que em sua família também o milagre se apresentará. Espere o milagre em oração. A pessoa que não teve a experiência dos céus abertos em sua vida nunca terá a alegria de desfrutar um milagre celestial. Porque para essa pessoa, a palavra de Deus não é a palavra de poder, viva e eficaz. Um dos piores defeitos na vida de um cristão é a falta de perseverança. Na época do dilúvio, Noé e sua família não viram uma gota sequer de água durante 150 dias, pois a arca era uma embarcação sem janelas. Noé fez uma arca com 3 andares, com uma porta grande que, de acordo com a Bíblia, fora fechada por Deus. Consequentemente, a única coisa que ele e sua família podiam ver era o céu, por uma janela localizada na parte superior da arca. Choveu durante 40 dias e 40 noites, e uma grande inundação cobriu a terra. Prenúncio para essa família de um futuro sombrio e sem esperança. No entanto, a única coisa que Noé viu foi o céu. O que isso significa? Existe alguma lição que deveríamos saber e considerar seriamente? Sim, pois esse relato ensina que devemos observar o céu, esperar a promessa e o milagre do Senhor, por mais que as circunstâncias se apresentem difíceis e adversas. A janela pela qual observamos o céu é a Bíblia. Somente por meio dela poderemos observar os céus abertos. A palavra nos consolidará, fará aumentar nossa fé e nos dará capacidade suficiente para poder observar claramente o milagre celestial. Portanto, aconselho você a ir para a igreja ouvir a mensagem de fé, a mensagem que vem da palavra de Deus, ler a Bíblia, a palavra de Deus, e manter um alto grau de esperança com relação ao milagre. Creia que hoje será o dia em que o sobrenatural acontecerá. Não duvide que o dia de amanhã será melhor que o de hoje, que o mês seguinte será mais próspero que o mês atual e que o próximo ano será muito melhor que este. A chave do sucesso está nos céus abertos. Os que olham para as águas do desânimo cairão no abismo, mas os que creem e esperam no milagre celestial receberão as asas da palavra e serão como águias, voarão sob o céu aberto e não cessarão. E terceiro, faça planos específicos. Gênesis capítulo 1, versículos 9 ao 11 está escrito: E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou muito bom. Então Deus disse:
Cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. Nada aconteceu enquanto a terra esteve submersa nas águas. Entretanto, quando a parte seca foi descoberta pela palavra de Deus, apareceu a terra fértil, as árvores cresceram e deram fruto. A que corresponde essa terra fértil em nossa vida? Corresponde a organizar planos específicos que implicam visão, propósito e determinado tempo sob a direção do Senhor. Entendo que Deus nunca abençoa planos vagos e sem propósitos determinados. Você quer que sua igreja cresça? Então, como pastor, especifique seus planos e suas estratégias com relação ao crescimento da igreja. Pense e calcule quantas pessoas por semana deveriam visitar sua igreja pela primeira vez para chegar ao número que você deseja. Sem dúvida, o plano implica também determinar certo tempo. Se você é comerciante, organize sua agenda e seus planos especificamente e crê no milagre. Determine a variedade de produtos a serem vendidos, o tamanho da área que você deseja alcançar, a importância do lugar, o faturamento diário e etc. Devemos nos estabelecer na terra fértil, sobre a qual produziremos frutos e diremos com toda a nossa força: faze o milagre, Senhor, e ele agirá. Por maior que seja a terra, se ela estiver debaixo da água, nenhum mapa será capaz de apontar sua existência. A parte seca tem de ficar descoberta para se converter em terra fértil e dar fruto. Planos e propósitos terão de surgir de seu coração. Desse modo, Deus poderá abençoar a terra fértil e dar fruto. Nenhum propósito que não seja específico poderá ser alcançado por Deus e, consequentemente, nunca poderá dar fruto. Não conheço nenhum propósito específico que não tenha sido abençoado por Deus. Portanto, faça planos específicos, organize sua agenda de forma clara e transparente, estabeleça prazos. Deus abençoará sua terra descoberta. E quinto, deixe que o sol, a lua e as estrelas iluminem sua vida. Está escrito em Gênesis capítulo 1, versículos 14 ao 17. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. É interessante saber que, no quarto dia, Deus criou o sol, a lua e muitas estrelas para o homem. O sol do homem é a sabedoria, a lua, os sentimentos, e as estrelas, aquelas ideias criativas que nos ajudam a resolver algum problema. Qual o propósito de tudo isto? Uma vez estabelecidos planos específicos, é preciso realizá-los com sabedoria, emoção e inteligência, distinguir os tempos e as situações que aparecerão ao longo da aventura. Não é normal um lavrador colher seus frutos em épocas de inverno, por mais que tenha fé a ponto de mover montanhas e peça a Deus. A lei da natureza e de Deus indica que devemos plantar sementes na época da primavera, para colher na época do verão ou outono. Em nossa vida cristã, nunca devemos realizar algo sem distinguir e levar em conta os tempos. A visão e o propósito de Deus não determinam tudo. O tempo é também outro fator importante para o sucesso. Portanto, temos de saber distinguir o tempo divino e utilizar a sabedoria, a emoção e a inteligência. O certo é que há momentos em que a condição climática do nosso coração indica tempo nublado e instável, em decorrência das névoas de ódio e mesquinharia. Mantenha a distância destas névoas. Li certa vez artigo sobre uma descoberta feita pela Universidade de Osaka, no Japão. Diziam assim:
Depois de haver confinado um cão durante 4 horas e o haver provocado até chegar a um certo limite, observou-se em seu encéfalo uma grande quantidade de elemento tóxico, um veneno denominado cian, capaz de matar 80 filhotes. Com o homem isso também ocorre. Quando alguém se irrita, esses venenos se distribuem e produzem uma mudança fisiológica que afeta diversos órgãos do corpo. Portanto, nunca decida fazer algo por mesquinharia ou sentimentos casuais. Se você consegue manter esses 2 elementos distantes, o Sol, a Lua e as estrelas nunca deixarão de brilhar sobre a sua vida. E quinto, visualize a prosperidade. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 5º dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Gênesis capítulo 1, versículos 20 ao 25. No 5º e 6º dia da criação, Deus encheu a terra e as águas de seres vivos. Na expansão do céu, as aves, sobre a terra, espécies variadas de animais, nas profundezas das águas, grandes animais aquáticos, e assim foi. Imagine-se dono de tudo isso. Que tipo de ideia viria para sua mente? Uma autoimagem positiva de prosperidade ou uma imagem negativa de pobreza e miséria? Sem dúvida, uma imagem de prosperidade. Portanto, nunca deixe de visualizar a prosperidade. Deixe que em seu coração se movam com liberdade as aves, os animais e os peixes do mar. Deixe que a prosperidade prolifere em seu coração. Ao continuar visualizando a prosperidade em sua mente, as ondas de prosperidade fluirão de você. E pelo princípio da massa, seu sucesso produzirá outro sucesso, sua bênção outra bênção, e a prosperidade não deixará de aumentar, a tal ponto que você ficará rodeado de êxito e de bênção. Mas se você continuar visualizando o fracasso e a pobreza e disser: não posso, sou um fracassado, sou pobre, sou e sempre fui pobre, as ondas de pobreza fluem pelo espaço e pelo universo e vai fluir de você e vai atrair essa pobreza e outro fracasso. Se você mantém um pensamento negativo como esse, de acordo com o princípio da massa, nunca poderá sair da miséria, da pobreza e da doença, pois estas o alcançarão. Assim, se você deseja ser bem-sucedido, nunca deixe de crer na prosperidade. Visualize em seu coração a abundância de aves, animais e peixes do mar. Permita-se encher de imagens de prosperidade e sucesso. A parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, versículos 14 ao 30, relata que, ao servo que recebera 5 talentos e fora trabalhar para ganhar outros 5 talentos, foi dado mais um talento. Mas ao servo que havia recebido um talento e o havia escondido na terra, foi tirado o que tinha. Jesus concluiu seu comentário dizendo: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus capítulo 25 e o versículo 29. Eu o abençoo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com relação ao trabalho, e que você possa visualizar a prosperidade, a felicidade e a saúde.
E sexto, pense afirmativamente. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Chegamos então ao sexto passo da escada da bênção. Esse passo implica, como homens e mulheres criados para a imagem e semelhança de Deus, desfrutar a bênção de subjugar toda a terra e as coisas que nela existem. Devemos primeiramente concentrar nossa atenção na realidade de que fomos criados para a imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus no homem foi deteriorada pelo pecado de Adão e Eva. Entretanto, nós, cristãos, recuperamos essa imagem pelo sangue precioso de Jesus Cristo, que nos permite a aproximação da presença divina em louvor e adoração. O importante é estarmos conscientes de que fomos criados à imagem de Deus. A história relata que o homem, em sua arrogância, construiu a Torre de Babel, querendo mostrar ser capaz de igualar-se a Deus. O resultado dessa atitude foi o caos. Portanto, devemos nos submeter para a soberania de Deus, obedecer a sua palavra e deixar que o Senhor seja o mais importante em nossa vida. Deus nos disse para subjugarmos a terra. Esse ato de conquistar implica que devemos mostrar uma atitude ativa. Temos de avançar com todas as nossas forças. Não podemos esperar que o Senhor abençoe nossa vida se desfrutarmos e gastarmos tudo o que queremos e não nos esforçarmos nem mostrarmos seriedade em nosso objetivo. Com uma vida assim, nunca poderemos ressaltar a diferença da bênção de Deus. Se você quer ser líder, deve comprometer-se com um alto grau de responsabilidade. O líder deve caracterizar-se e identificar-se com a responsabilidade. Uma pessoa irresponsável nunca poderá se transformar em alguém que lidera outros. O chefe de família deve ser o que leva no ombro toda a carga da família. Deus abençoa as pessoas com disposição de responsabilidade, com relação ao tempo e ao trato de sua própria vida. Se desejamos subjugar a terra, como fez Adão, devemos manter um pensamento afirmativo. Todo aquele que pronuncia palavras negativas ficará excluído dessa bênção. Mas a pessoa que pensa de maneira positiva, confessa com intrepidez: eu sou filho de Deus, que subjuga e domina qualquer tipo de circunstância. Subjugo as enfermidades no nome de Jesus Cristo. Pelas feridas de Jesus eu fui curado. Subjugo e domino minha personalidade ruim em nome de Jesus Cristo. Se você conseguir manter uma atitude positiva, de conquista e de vitória, contará com a abundância de prosperidade e felicidade que emana de Deus. E sétimo, ore até que a paz de Deus repouse sobre a sua vida. Está escrito em Gênesis capítulo 2, versículos 1 e 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Depois de haver criado todo o universo e tudo que nele existe, Deus descansou. O descanso é uma etapa fundamental nesse processo. O último passo de nossa vida é o do repouso e da paz interior. Certo jovem começou a escrever no papel todas as coisas que desejava: fama, dinheiro, saúde, uma esposa bonita, um filho inteligente, poder, e a lista parecia não ter fim. Uma vez terminada a extensa lista, foi mostrá-la a um professor muito estimado pelo jovem. Olhe, professor, anotei nesse papel especificamente todas as coisas que considero importantes. Vou consegui-las, custe o que custar. O professor, sorrindo, disse ao jovem: muito bem, mas você se esqueceu do mais importante. Surpreso, o jovem perguntou: o que é mais importante? Então o professor, pegando uma caneta da escrivaninha, escreveu no final da lista: paz interior. Compreendeu?
Você pode conseguir toda a fama e a riqueza que deseja, mas se não tiver paz no coração, nunca poderá ser uma pessoa feliz. Essa é uma razão porque Deus descansou no último dia. Todo início e todo fim estão nas mãos do Onipotente. Deus foi quem deu início para a criação deste mundo físico e repousou ao terminar sua obra. Não existe nada no universo que tenha sido criado pelo homem. Deus criou o homem depois de haver criado todo o universo. Em consequência, Adão não precisou fazer nenhuma obra. Foi Deus que criou e, além disso, ele governa este mundo. O homem é quem deve crer no Senhor, adorá-lo e louvá-lo. A razão para Adão e Eva serem expulsos do jardim do Éden foi o fato de eles terem desejado criar e dominar seu próprio mundo. A obra criativa é um privilégio de Deus. Consequentemente, para termos sucesso, devemos deixar que Deus faça a obra por nós e não nós por Deus. Você tem dificuldades em sua vida? Peça a obra de Deus e deixe que Ele a faça. Aproxime-se da presença divina e deixe Deus operar o milagre, porque só assim você poderá desfrutar a bênção do repouso e da paz interior que, em seu coração, serão como faróis lhes mostrando que Deus tomou o controle de sua vida. Está escrito em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em síntese, não importa o que você faça, primeiro ore até que a paz de Deus repouse sobre a sua vida. Em seguida, comece o seu trabalho. Nunca inicie algo sem sentir a paz de Deus. No caso contrário, o responsável pelo fracasso será você mesmo. No entanto, se um projeto foi iniciado contando com a paz divina, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, se responsabilizará e fará a obra por você em um nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que funciona. Sempre funcionou e sempre vai funcionar em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estes são os 7 passos para alcançar uma vida criativa de sucesso. Que Deus abençoe a todos. Pessoal, deixe-me agradecer, que é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba. Agradecer a sua companhia. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Dê uma olhada se você está inscrito no canal. Ative o sininho para receber mais notificações. Tem uma série de mensagens do pastor David Poichot. Dê o seu like para fortalecer o vídeo. É muito importante para que o YouTube entenda que você gostou e recomende para outras pessoas. Diga de onde você está nos acompanhando. Conte o seu testemunho. Obrigado aos colaboradores, ofertantes e dizimistas desse canal. Você também pode ser. É só você olhar aí na descrição que você vai ver a chave Pix e também o número da conta. Todos os dias nós oramos pelos dizimistas, ofertantes e colaboradores. Sucesso na sua caminhada!